Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. O assunto é algo que chega toda semana no meu direct, no meu grupo de mentorados, que o time comenta que vocês estão levando para eles, que é o seguinte. Beleza, Jota, como é que eu filtro quem tem dinheiro antes da call? Antes de eu começar, eu quero que vocês façam uma reflexão interna aí, pensando no seguinte: o meu cliente ideal é aquele que eu posso gerar resultado da forma mais rápida e fácil e que tem o potencial de me pagar, que tem o poder aquisitivo para me pagar. Das tuas últimas 10 calls, quantos se enquadravam nesse perfil? Quantos de fato conseguiam investir em 2 vezes no cartão, ou dar uma boa entrada, ou pagar à vista? Porque cada call que a gente faz com quem não pode comprar, e aqui tem um ponto importante, hein? A maioria de vocês aqui, eu quero que vocês me mandem no chat para eu entender. Quem aqui é o próprio closer? Quem aqui que faz pessoalmente as calls? Que é algo mais grave. Uma coisa é se eu tenho um time de consultores e mesmo assim eu tenho que filtrar essas pessoas. Outra é se eu sou um médico, se eu sou um empresário, eu estou dispondo da minha agenda, não faz sentido eu falar com uma pessoa que não faz sentido. Então, cada call com uma pessoa que não pode comprar é uma call a menos com quem pode, porque a agenda é finita, é limitada. Na maioria das vezes, vocês têm X horários aí por mês para fazer essas calls. Então, se a agenda é finita, uma capacidade produtiva ociosa é dinheiro jogado fora. Seja uma agenda vazia, geralmente os nossos temas aqui são sobre lotar a agenda, né? Eu estou indo para outro caminho hoje, eu estou falando sobre fazer call com leads qualificados. Então, uma agenda ociosa ou com gente desqualificada é dinheiro jogado fora. Sem contar a frustração. Quem aqui já passou pela experiência de ficar 1 hora, 1 hora e meia com o lead e no final descobrir que, cara, consigo dar R$ 100 de entrada? Então, qual que é o meu objetivo aqui? É para ser uma aula curta, de 30, 40 minutos. Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo 4 coisas. O que de fato define um MQL? Não é só uma pergunta de faturamento. Então, o que de fato define esse lead qualificado, essa pessoa que pode ir para uma call comigo? Segundo, como eu monto um formulário que já filtra sem virar um interrogatório? Quais são os 3 tipos de pergunta que precisa ter no formulário? Terceiro, como que eu posso perguntar sobre dinheiro em nichos que são estranhos? Por exemplo, a Marina. A Marina é Nutri. Vou dar um exemplo aqui. Estou esquecendo tua mentoria de Nutri agora, tá? Finge que é para vender para paciente. Às vezes soa mal perguntar a renda de um paciente. E por que que um formulário mais longo não reduz o teu volume? Muito pelo contrário. Formulário mais longo melhora a qualidade, melhora o teu volume de pedidos qualificados. Então vamos por alguns pontos aqui. Uma cena que todo closer já viveu, todo mentor, quando é o próprio closer. 1 hora de call, faz um baita diagnóstico, tá confiante que vai vender e no final o lead só, nossa, mas não consigo investir nisso. Virou basicamente uma sessão de terapia. E quando não está muito bem ajustado essa questão do MQL, de filtrar antes da call quem tem o poder aquisitivo, isso é uma cena recorrente. Há algum tempo a gente recebeu um casal de mentorados e eles comentaram que estavam fazendo 38 reuniões no mês, e aí no kickoff, né, na primeira reunião comigo, eu perguntei, tá, me ajuda aqui, vamos ser honestos. Quantos desses eram de fato qualificados? Ah, Jota, um 7. E às vezes a gente se pergunta, tá, mas e se o lead mentir no formulário? O problema não é o lead ser sincero. O problema é que a informação que a gente precisa para filtrar, né, se ele tem um potencial de investir ou não, se ele está mais parecido com quem compra de mim ou não antes da call, o problema é não filtrar e tem um erro muito clássico dos dois lados. De um lado, tem um mentor que não filtra nada, capta lá nome, e-mail, telefone, desova qualquer coisa para o closer ou para a própria agenda para mais volume é melhor, né? Para fingir que está trabalhando. Ou para não se sentir parado mesmo. Enfim, está com poucas calls. E do outro tem um mentor que quer fazer assim, um filtro do tamanho do mundo. Sabe qual é o erro muito grande? Eu também querer filtrar no seguinte sentido, pegar e perguntar no formulário. Beleza, mas você tem disponibilidade de investir 200 mil à vista ou 12 vezes de 20 mil no cartão? E eu cortar quem fala que não. A pergunta de faturamento não é eu perguntar se o cara pode ou não investir, é outra coisa que vai qualificar esse cara. Porque perceba, a função da call, a função da consultoria grátis é aumentar o nível de consciência, editar o estado emocional e coletar as informações necessárias para fazer um pitch sob medida. Portanto, se eu pergunto isso antes da call versus depois da call, vai ser diferente essa resposta. Então, eu não estou tentando entender, eu não quero que o cara me responda, porque ele vai mentir, bicho. Vamos lá, eu aposto que vocês aqui, quando responderam um formulário para ter uma consultoria com o meu time, vocês não colocaram exatamente a verdade quando vocês faturam. Então, eu não preciso.
Eu não posso deixar nem frouxo demais, nome, e-mail, telefone e agende, e nem querer perguntar, tá, mas tu tem limite de cartão? Não é por esse lado. E muitas vezes a gente cai num falso dilema. Tá, mas beleza. Jota, volume ou qualidade? Volume ou qualidade? Não é volume ou qualidade. A gente precisa de volume com qualidade. E o que derruba esse volume não é qualificar melhor o lead. É perguntar errado, do jeito errado, no lugar errado. Então, 4 principais erros que eu vejo relacionados a qualificar o lead. O primeiro é captar só nome, e-mail e telefone. Não sei se algum de vocês usa esse processo hoje, mas vou dar um exemplo aqui do IBE, do Instituto de Engenharia Estrutural. Eles são nossos clientes há 3 anos, chegaram vendendo uma média de 15 matrículas por mês, hoje vendem mais de 200. No começo, como que era o fluxo de captação deles? Eles captavam nome, e-mail e telefone. Sabe qual era o primeiro trabalho da SDR? Descobrir quem ali era engenheiro e quem não era. Gente, é simples, porque eu não acrescento essa pergunta ali, pouco todo esse esforço, todo esse trabalho de hora homem e já consigo entender quem é engenheiro e dar ênfase neles. Então, primeiro erro é captar nome, e-mail e telefone sem ter nenhuma qualificatória antes. Segundo erro é perguntar sobre o faturamento de uma forma seca e única. Se não tiver bem ajustado o teu formulário, eu aposto que tu está perdendo gente que tem dinheiro que poderia investir na tua mentoria, mas do jeito que você perguntou, tu está acabando reprovando eles, talvez aprovando quem não tem. Vou dar um exemplo. Eu fiz um teste uma vez, Wagner Costa. Agora o Wagner que apareceu aqui na minha frente, vai encher o saco dele. Eu fiz um teste uma vez, que foi o seguinte: eu tinha uma pergunta X no meu formulário que era: qual que é o seu faturamento mensal? Ok, então ele rodava, e eu percebi uma incongruência. Aparecia um doutor fulano de tal lá, agendava, né, eu queria agendar colocando que faturava entre 10 a 20 mil. Aí, se eu olhar o Instagram do cara, o cara tinha 5 clínicas. O cara tinha fazendo. Falei, pera, tá incongruente. Aí eu fiz um teste. Aí eu coloquei uma segunda pergunta. A primeira pergunta era qual que é o seu faturamento mensal? E a segunda pergunta era: e qual que é o seu faturamento mensal considerando todas as suas fontes de renda? Negócio principal, investimento, sociedades. E era extremamente comum encontrar uma pessoa que colocava: qual que é o seu faturamento mensal? 10 a 20, 10 a 15. Qual que é o seu faturamento somando todas as fontes de renda? Acima de 500. É muito sobre a forma de perguntar. Então, às vezes, a pessoa acha que você está perguntando, sei lá, sobre a mentoria, não fica claro para ela. Então, perguntar o faturamento de uma forma seca e única pode acabar nesse erro, que é aprovar quem não tem dinheiro e deixar de aprovar para qual quem tem potencial. Agora, o terceiro erro, isso aqui também eu tenho metrificado, que é achar que um formulário mais curto é o que vai lotar a tua agenda de leads qualificados. Só que às vezes, quando chega alguém na mentoria que tem algum nível de conhecimento sobre tráfego, eu tenho que fazer um exorcismo, uma doutrinação nele, porque pode ser que o pessoal olhe para o lugar errado. São poucas métricas que importam. Tem muita coisa importante, tem pouca coisa essencial. E aí pode ser que o Wagner Costa queira gerar 10 agendamentos por semana dos leads para comprar a mentoria dele, só que aí ele. E está gerando. O custo está adequado, está pagando, sei lá, R$ 300 no agendamento, o ticket dele é acima de 50 mil. Mas aí ele vai fuçar lá no formulário e descobre que na pergunta 7 está tendo 15% de drop-off, ou seja, 15% das pessoas saem na pergunta 7. Aí ele tem uma ideia genial, já sei, vou remover a pergunta 7. O que acontece? Começa a tomar um monte de no-show. Você não sabe que aquela pergunta, por exemplo, é uma pergunta que inverte a polaridade e aumenta o comparecimento. Então, um formulário curto não é igual a mais volume, é igual a leads mais desqualificados, leads menos comprometidos. Eu não sei se algum de vocês chegou a ver esse comentário, mas teve um comentário maravilhoso no meu, num anúncio recente meu, a pessoa chegou e comentou: até pensei em preencher o formulário para a consultoria de vocês, mas quando vi que tinha mais de 4 perguntas, abandonei. A minha resposta foi muito clara. Perfeito, normal. Ele é um filtro para descompromissados mesmo. Porque assim, se o Wagner tem mesmo o objetivo de resolver um negócio, você não tem a capacidade de passar 3 minutos respondendo o formulário, não serve para mim. Não é o tipo de cliente que eu quero. Não é o nível de comprometimento que eu quero, não é o tipo de pessoa que eu quero atender. E aí, o quarto erro dentro disso é um filtro rígido demais, sem ter uma faixa. O que eu já vi acontecer também? Fazer uma conta com vozes da cabeça. Qual que é o ticket da tua mentoria, Wagner? Consegue mandar aqui no chat, só para eu conseguir usar de exemplo? Não sei se você já tem, ou você está criando. Acredito que você já tenha, mas me passa aí o ticket da tua mentoria, por favor, no chat. Pronto, Chinaço respondeu antes ele, Chinaço, vou usar a tua de exemplo. 60 mil.
Ali, ó, MBA de 7.000, mentoria de 18. Olha aqui, os dois têm, têm mentoria de 60. Maravilha. Eu consegui usar o 60 de exemplo. O quarto erro que eu vejo é fazer uma conta meio voz da minha cabeça. Como? Minha mentoria é 60.000. Eu vendo para dono de corretora, como Chinaço, Wagner, eu não sei o ICP. Pode até mandar. Acho que você falou aqui, pera. Não, fala quem que você atende, Wagner, que eu consigo deixar o exemplo também mais redondinho. Beleza, é 60.000. Então, pelo meu cálculo, se vai ser 12 de 5 no cartão, eu acho que isso aqui tem que representar no máximo 3% do faturamento médio que esse cara tem. Aí vai lá e chuta um valor de faturamento. Eu já vi nichos que eu domino, que eu escalo, que eu sei que o MQL é 20k de faturamento, já dá para aprovar, né? O MQL é o critério de lead qualificado, já dá para aprovar. A pessoa estava querendo colocar 300 com fonte. Não tem lógica. Você não vai conseguir gerar agendamento no volume, tu vai achar que está filtrando, e não está filtrando. Tu está expulsando as pessoas que compram. Uma coisa que muitas vezes a gente esquece, eu não sei se alguém aqui é do interior ou ou viveu no interior por um tempo. Eu morei 18 anos numa cidadezinha de 9.000 habitantes. Lá na minha cidadezinha, como é que funcionava? Todas as pessoas que eu conhecia que tinha casa própria, tinha carro zero para ele, para esposa, gente, não tinha ninguém lá que ganhava 200 mil. Então, um erro muito grande é tentar encaixar o ticket da mentoria dentro da faixa de faturamento. Vocês não têm noção, se por um acaso é algo que vocês fazem, vocês não têm noção da quantidade de lead que já pode ter passado por vocês, reclamando ou chorando faturamento, tinha mais de 1 milhão na conta. Isso aqui é direto acontece com a gente. Direto acontece com a gente. A pessoa, ela não precisa. Beleza, ela fatura 20 mil por mês, por um exemplo. Dá um exemplo da BMA. Ela fatura 20 mil. Não pode. Excelente pergunta, Wagner. Não pode. É aí que eu quero chegar. Ela fatura 20 mil por mês, por exemplo. A minha mentoria é 12 vezes 20 mil no cartão. Entende que não encaixa? Teoricamente, eu ia usar todo o custo, a receita mensal dela. Tá, mas eu não sei se ela tem acesso a crédito, eu não sei se ela tem caixa. Então, quando eu falo em critério de MQL, como é que eu faço? Eu testo. A primeira coisa, eu tenho um banco de dados que eu sei, por um exemplo, ticket de 60.000, eu sei a faixa de faturamento. 20 a 50 compra muito, por exemplo. Faturamento de 20 a 50 compra muito de consultoria, Wagner, por exemplo. Mas aí o que a gente faz? A gente testa. Eu não pego e mensuro, por exemplo, 10%, que seria talvez, sei lá, 60 mil, chutando, tá, 120 mil, e vou lá e testar o MQL, fazer essas calls. Não. Eu sei, por exemplo, que a faixa compradora para esse ticket de mentoria é de 20 a 50 mil de renda mensal. Eu boto essa faixa, eu testo, eu faço call, eu reviso a call, ver se por acaso não estou errando, porque isso aqui é outra coisa. Eu canso de ver mentorado quando chega falando que o público não compra, mas é ele que não está despertando, não está despertando a dor. Porque, veja bem, o que faz uma pessoa comprar não é ter lá escrito no PDF, Chinasco, vamos fazer um combinado de sim ou não, e aí aqui tem um valor que se você comprar agora. Não é isso. O que move o lead é dor. Não é colocar um timer. Né? Gente, a gente vende produto, né? Nosso ticket é alto. Então não é uma falsa escassez. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quanto é que custa uma Hilux Zero? Quanto que custa uma Hilux Zero aí? Mandei no chat. Quanto que custa mais ou menos uma Hilux Zero? 400? 300? 400? Uma SW4, não sei se... Vamos botar aí de 400 a 600? 400 a 600 mil. Beleza. Digamos que o Wagner está apertado de caixa. O Chinaço, o Leonardo, o Thiago e o Matheus. É quem está aparecendo aqui para mim agora. E eu pego e falo para vocês, ó, apareceu aqui, não é pegadinha nenhuma, é uma oportunidade, eu tenho uma Hilux zero na caixa, não é roubada, é uma oportunidade legítima, por 100 mil. Você vai arrumar dinheiro. Para oferta boa, o dinheiro aparece. Então, muitas vezes eu posso acreditar que meu público está sem dinheiro, mas eu não estou conduzindo bem, eu não estou usando a dor como fio condutor da call. Porque a dor é o pitch. Né? O que me... Se o Wagner entrar numa call comigo, eu quero saber, Wagner, estou aqui no pronto-socorro, qual que é a tua queixa principal? Onde é que está doendo? Esse é o pitch. Todo o resto da call vai ser baseado na dor do Wagner, não com base nos 8 passos da metodologia da BMA. Talvez o Wagner só precise lotar a agenda de lead qualificado sem depender de prospecção. Por que eu vou falar com ele sobre meu pilar de evento presencial? Ele não quer saber disso. Inclusive, eu perco potência, né, se eu falar sobre isso. Acaba sendo um ruído, né? Pera, não, mas eu nem preciso de evento presencial, de altera só isso aqui, então acho que não é para mim. Outra coisa que acontece muito, quando a gente não tem um fluxo previsível de leads qualificados chegando, quando a gente está acostumado a bater a meta com um punhadinho de leads, a gente fica muito suscetível a negociações ruins.
Vou lá, faço uma call, aí o lead fala, então, 12 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, não consigo, esse valor fica pesado para mim. Joãozinho, mas eu consigo aqui fazer em 36 no boleto, você pode dar R$ 500 de entrada, um casal de galizé. Então, se eu não estou habituado também, pode ser que eu espane na negociação. O cara joga, tá, não dá fazendo isso. Dá. Seja bem-vindo. Inclusive, esse ato de dizer não, né? Gera uma casca, gera uma robustez muito forte no lead. Por exemplo, hoje chegou um lead X com um closer meu. O cara é dono de clínica, o cara é dono de laboratório, parará, 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 e falou que não tinha limite do cartão. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. Não acredito. Eu não levo como verdade. Não levo como verdade. Se não tem limite, não consegue pedir para a gerente aumentar. Não levo como verdade. E aí o closer até ligou para mim e falou: Não, Jota, mas é verdade no caso dele, bicho, porque ele me explicou, porque tá abrindo um laboratório, e eu sei que o laboratório que ele tá abrindo custa uns 2 milhões. Não dá para aprovar para ele? Eu falei: Não, recusa lá. Se ele não puder entrar nos nossos moldes, a gente não consegue trabalhar junto. Adivinhem o que aconteceu? Uma chance para vocês acertarem o que aconteceu. Apareceu. Apareceu o limite no cartão. Então, eu tenho que tomar muito esse cuidado. Agora, avançando na aula, né? Fiz um pop-up aqui. O critério de MQL, ou seja, quem eu aprovo para ir para uma call, é o que muda tudo. Por exemplo, quando vocês preencheram um formulário para ter uma call com o meu time, lá no final apareceu uma agenda, certo? Chinasso, Leonardo, Wagner. Por que apareceu aquela agenda? Só porque vocês responderam as perguntas que deixam claro que vocês são pessoas qualificadas para o nosso programa. E a gente tem que ter essa clareza, porque o MQL para um produto de 20 mil é um, para um produto de 100 mil é outro. Exemplo aqui, vou usar o Chinácio Wagner, né, que é quem estão aqui trazendo exemplos no chat. O Wagner é para dono de consultoria, correto, Wagner? Maravilha. O Chinácio é para dono de imobiliária. Se eu usar 50 mil, cara, é muito diferente, 50 mil de faturamento uma consultoria e uma imobiliária. E até depende de como o cara entende e responde. Então, tem essas peculiaridades para o nicho. E qual que é o erro fatal que eu mais vejo? São os mentores vendendo para o lead que chega e não fazendo chegar o lead que eu preciso para vender o ticket que eu quero. Às vezes eu tenho lá um produto de 60 mil, vou usar o exemplo do Wagner, eu tenho um produto de 60 mil, um de 18 e um de 7. O que eu gostaria de estar vendendo um monte de 60. Mas de todas as reuniões que eu faço no mês, a maioria que oferece é o de 7. Ou talvez pior, eu criei o de 7 só porque não chega ali tipo de 60. Estou falando que é o caso do Wagner, é o que eu vejo muito acontecendo. Então, eu preciso muito bem ter bem definido o meu MQL, sem chutar na lua, né? Falar, eu acho que é isso, e validar. Garantir que não é o meu MQL que está errado, por exemplo, mas que a minha call está sendo bem conduzida, que a dor é o fio condutor de toda a call, que eu estou conseguindo gerar urgência, não nessa falsa escassez de moleque marqueteiro digital, sabe? Compre agora, senão você morre, mas no sentido de mostrar para o Wagner, se ele está com esse problema há 10 meses, ele já perdeu X e cada mês que ele não resolve é X, e que ficar parado não melhora, piora. É isso que faz a pessoa avançar. E uma conta que eu quero mostrar para vocês, eu não sei, alguém aqui já usa autoagendamento? Já usa o fluxo não sei se vocês já usam o fluxo da BMA ou se tem alguém que usa nome, e-mail, telefone, mas algo que é interessantérrimo trazer para vocês um comparativo. Vocês têm que se desprender, quando se fala em high ticket, a custo por lead. Assim, não estou nem aí, meu custo por lead. Fala, não me interessa quanto que é seu custo por lead. Às vezes chega a pessoa falando para a gente, não, Jota, meu custo por lead é 60. Credo, de vocês é 300, né? Aí a gente vai analisar, o custo por lead dela é 60. Mas ela precisa de 4 leads para um ser qualificado. Dá 240. Aí precisa de 4 leads qualificados para conseguir um agendamento. Dá 960 o custo por agendamento, sem colocar em conta a hora homem, né? Para eu entender quem que é MQL, para conseguir agendar um a cada 4 MQL. Aqui eu não olho para CPL. Então tem essa questão de conversão que eu tenho meu custo por agendamento é 350. Lead qualificado, anota isso. Lead qualificado é lead na agenda. Então, não importa o custo por lead, o que me importa é quanto custa um cara qualificado na minha agenda. É isso que conta. Tem um exemplo que eu dou numa aula minha, que eu falo sobre olhar os custos, né? O Wagner olha os custos dele, tá R$ 300 o agendamento, tá 500 a call, tá tomando um pouco de no-show ali, e tá 1.600 o CAC. Ele tem um produto de 60. Ele olha para isso e fala, cara, preciso escalar.
deixa eu contratar mais closer, deixa eu colocar mais verba. Do outro lado tem o Matheus. Ele olha e as métricas estão iguais. 300 o agendamento, 500 a call, 1.600 a venda. Cara, tá muito caro, preciso diminuir. O Matheus passa o mês inteiro gravando criativo, fazendo teste de anúncio e dá tudo certo. Ele reduz em 50% os custos, que é impossível, mas beleza. Reduz em 50% os custos. Aí ele está fazendo 10 vendas no mês, ele saiu de um CAC de 1.600 para 800. Em 10 vendas, ele economizou 8.000. Parabéns, Matheus. O Wagner não. O Wagner está olhando para os números certos, o ticket é 60, o CAC é 1.600, ele acelera e aumenta o CAC dele, vai para 2.400. Só que investindo tempo no que importa, ele faz 5 vendas a mais. Um fatura 300 a mais, o outro economiza 8.000. Eu lembro muito desses exemplos, eu não sei se vocês já leram um livro, eu não lembro nem de quem é, mas é uma que fala sobre estratégia de investimento e ela economiza, ela recomenda a dosar a quantidade de papel higiênico que usa. Vocês já viram isso aí? Já viram sobre isso? Pô, sei lá, não é a linha que eu acredito. Não faz sentido. Se os números estão dentro, se o retorno está vindo, o que eu preciso é escalar. Então não me interessa o custo por lead, o que me interessa é quanto eu pago por agendamento e quanto eu pago por uma venda. E existem várias formas da gente perguntar sobre o faturamento. Seja perguntando de fato quanto ele fatura, perguntando qual que é a lucratividade dele, perguntando em nichos mais sensíveis. Nichos mais sensíveis seriam, por exemplo, desenvolvimento pessoal, o amadurecimento humano, enfim, uma mentoria que não seja tão metrificável, digamos assim, o retorno do ponto de vista numérico da coisa. Eu posso, por exemplo, fazer uma série de perguntas. Qual que é o seu estado civil? Tem filho sim ou não? Renda familiar. Entende que passa suave? Eu não estou perguntando, tá, quanto é que tu ganha? Tem formas de eu fazer isso. Tem formas de eu fazer isso. E tem um próximo nível, inclusive, que é entender a tua conversão por faixa de faturamento. Tiers de faturamento seria o nome do caso, né? Por exemplo, qual que vocês acham que é a faixa que mais compra da BMA? A faixa que a gente tem de maior faturamento ou alguma das intermediárias? A taxa de conversão maior não necessariamente é a da galera que fatura acima de 1 milhão por mês. É engraçadíssimo isso. Então, eu preciso definir meu MQL, não com fonte voz da minha cabeça, mas com base em teste. Eu preciso garantir que eu estou conduzindo bem o processo comercial, que o problema não é o meu lead, que eu estou sendo firme na negociação, que eu não estou fazendo questão, que eu estou mantendo esse cliente ali, né, sob o meu controle, e aí sim eu consigo validar isso. Aí sim eu consigo validar isso. Um outro ponto interessantérrimo também é que quando eu entendo essa questão das faixas de faturamento ou do meu MQL, eu posso separar. Vamos pensar em uma operação mais robusta. Pelo que eu entendi, a maioria, até me confirmem no chat, mas pelo que eu entendi, a maioria aqui hoje é o próprio closer, está penando ainda para gerar agendamento em volume, mas pensando lá na frente. Pô, estou conseguindo escalar. Eu posso separar, por um exemplo, o lead que mais compra para os meus melhores closers, os meus closers em treinamento recebem os menores leads. Poxa, o Inácio está com 3 closers, está gerando um monte de volume. Deixa os top lead para ele. Os closers vão à faixa com menor conversão, para otimizar o tempo. E vocês não precisam ter medo, já até batendo na tecla aqui de qual que é o fluxo da BMA. O fluxo da BMA é criativo e aí forms com calendar e página de ameaça. Não adianta typebot, mailing chat, formulário nativo. O fluxo é esse, vocês não precisam ter medo do drop-off. Ah, mas Jota, o que é o drop-off, né? Seria sair do formulário. Jota, mas formulário grande não vai ter mais evasão? Quando? Sim, ele vai ter mais evasão. Eu vou ter menos gente chegando até o final, mas vou ter pessoas melhores. De novo, eu não estou focado no custo por lead, eu estou focado no custo por agendamento, eu estou focado na qualidade desse cara. Então, quais são as 3 perguntas que precisam ter no formulário? Anotem aí. São 3 tipos de pergunta que um formulário precisa ter. Primeiro, os dados da pessoa, então nome, e-mail, telefone, Instagram, por exemplo. Dados da pessoa. Segundo, precisa ter as qualificatórias, que é o que de fato define se a pessoa está apta ou não para a reunião, se faz sentido o Wagner separar um horário da agenda dele para essa pessoa cair, para ela entrar. E o terceiro são as perguntas de inversão de polaridade. São as perguntas que fazem com que não pareça que você está pedindo um favorzinho para o lead ir para uma call contigo.
São as perguntas que deixam claro que aquilo é uma oportunidade. Que não é uma call de 30 minutos, como o mercado está acostumado a fazer. Você entra numa call, o cara fala 2 minutos contigo e compartilha um PDF te fazendo um pitch. Que independente do cenário do final da call, ele vai sair melhor, que tu de fato vai entregar um diagnóstico, que tu de fato vai entregar um plano de ação. E somado a esses 3 tipos de pergunta, a gente usa o autoagendamento. O calendar, né, no caso. Regrinha, no máximo 48 horas para frente. Lead de high ticket tem prazo de validade de 48 horas. Eu tenho meu compadre Bernardo, Dr. Bernardo Busanello, ele usa uma frase que eu acho maravilhosa, ele usa explicando isso sobre a medicina, e eu uso para explicar o autoagendamento. Às vezes chegam algumas pessoas que falam, Jota, eu já testei o Calendly, já testei aqui o autoagendamento e para mim não funciona. Para mim não funciona. Aí qual que é o exemplo que ele usa? O Wagner está dando uma volta na cidade e encontra um incêndio e vê que tem um caminhão de bombeiros lá. Daí ele anda mais um pouco, vê outro incêndio e tem um caminhão de bombeiros. Aí ele anda mais um pouco, vê outro incêndio e tem um caminhão de bombeiros e ele chega numa conclusão. Os bombeiros estão tacando fogo na cidade. Não tem lógica. Se você usou o Calendly, se você usa e você está sofrendo no show, o problema não é o Calendly. Você não entendeu ainda como usar. Porque qual que é o objetivo? Quando eu tenho esse autoagendamento no Calendly, a ideia é que 60% dos meus leads qualificados caiam direto na minha agenda. E aí a gente volta na ponta da qualidade de volume. Filtrar o MQL, ou seja, filtrar um lead que tenha esse potencial de investimento antes da call, não tira volume. Filtrar errado, sim. Fazer com fonte de voz na minha cabeça ou chutar lá para cima. E muitas vezes a galera se questiona, tá, Jota, mas e se o lead mentir no formulário? Ah, aparece um ou outro alecrim dourado? Sim, mas é exceção. Porque o MQL, como eu falei, no caso do Chinasso, no caso do Wagner, a gente define e vai ajustando a cada call, vai entendendo até ter um volume adequado. Porque o outro problema que acontece é, às vezes, achar que uma regra é feita com base em 3 calls no mês. Ah, já faço 3 calls no mês. Não, bicho. Percentual é por 100, né? Então, a gente precisa de um volume de amostragem maior para ser confiável. Ah, Jota, mas eu estou começando agora, não tenho base para saber qual que é o meu MQL, né? Ou seja, qual que é o meu faturamento. De novo, a gente começa ali com critérios mais amplos, enfim, com o muro um pouquinho mais baixo e vai subindo. Ao invés de começar com o muro alto e impedir que um monte de gente que tem potencial de entrar, entre. Então, só recapitulando, como é que a gente filtra quem tem dinheiro antes da call? Tendo definido com clareza o MQL, entendendo que não é um chute. Ah, vou botar, exemplo do Wagner, vou botar 10% serve? Não. A gente olha com base no mercado, por exemplo, que a gente tem, define e ajusta. Faz lá 2, 3 calls com esse tier de faturamento, né? Com essa faixa de faturamento, analisa a call, vê se o problema é lead, vê como é que tá, puxa a regra um pouco para cima. Então, eu preciso ter a definição do MQL, eu preciso ter esse fluxo que filtre para que só quem é qualificado possa avançar. Eu preciso ter esse autoagendamento para que não caia numa fala, ah, beleza, estou gerando um monte de lead qualificado e aí tenho, né, sei lá, mais de 100 pessoas aqui, mas não dou tempo, não dá tempo de entrar em contato em tempo hábil, não consigo agendar eles. E aí agora a cereja do bolo, o ponto principal de tudo isso. Quem aqui hoje, quem aqui hoje gostaria de gerar mais lead do que gera? Para eu entender, ou a questão é qualidade. Quem aqui precisa gerar mais lead? Sei lá, hoje ainda depende de prospecção. Pelos nomezinhos que eu estou vendo, eu acredito que seja a maioria. Porque aí vem a cereja do bolo, vem o ponto principal. Sabe como é que eu trago a pessoa certa para o meu formulário, Wagner? Eu estou falando mais sobre o fluxo do formulário, né? Sobre a lógica do filtragem da call. Mas como é que eu trago a pessoa certa para o formulário? Como é que eu faço o meu anúncio, por exemplo, aparecer na frente da pessoa certa? Tem uma frase que eu uso muito nas aulas que é: o peixe certo precisa da isca certa para que eu traga até uma call. Então, a forma de eu trazer a pessoa certa é tendo uma comunicação extremamente assertiva. Perceba, se a gente definiu que o meu MQL são empresas de consultoria, ou enfim, consultores que faturam entre 20 a 50 mil, ou faturam acima de 50. Quando eu vou fazer um criativo, minha comunicação não pode ser, se você quer vender mais consultorias e escalar, tem que ser. Você é dono de uma consultoria, você presta consultoria, fatura mais de 20 mil por mês e quer. Por 2 motivos.
O meu criativo, eu não quero agradar todo mundo. Se eu quiser agradar todo mundo, eu não vou me conectar com ninguém. Se eu tento me conectar com todo mundo, eu não me conecto com ninguém. Então, o meu criativo, ele não tem que ter uma função de agradar os outros. Ele tem que ter uma função de afastar 99% das pessoas que veem ele. Primeira coisa. E fazer só com que 1% clique. E aí vem a segunda e mais importante. Vocês já abriram minha biblioteca de anúncios? Para ver o que eu falo, como é que funciona? Alguém já fez esse exercício? Ou de algum mentorado meu? Vocês vão perceber que todo anúncio, no início, chama o lead pelo nome. Se você tem uma mentoria que fatura mais de 50 mil, se você tem uma mentoria de 50 mil ou mais e fatura mais de 100 mil por mês, se você é mentor e virou refém de prospecção, por quê? Não é só por esse fator do criativo, que já seria suficiente. É porque no tráfego pago, o que segmenta não é você clicar no botãozinho e colocar, coloque pessoas que têm iPhone, tem iOS, não sei o quê, iPhone 16, viajante internacional frequente. Desde o ano passado, quando veio a atualização da chamada Andrômeda, né, do Meta, o que segmenta é o criativo. Então, o papel do targeting é o criativo. Então, basicamente, eu brinco que o Face é quase a fada madrinha. Tu tem que falar para ele quem você quer. O que vai fazer com que apareça na frente de donos de imobiliária que faturam mais de 50 mil por mês é tu falar isso no começo. Então, hoje, tu pode rodar assim, sem segmentar público, desde que o teu criativo esteja adequado. Então, o que segmenta é o criativo. Muita gente ou não rodou tráfego ainda, ou rodou e teve uma experiência ruim, e aí você precisa entender. Não é um problema da plataforma. Perceba, todos os anos, todos os meses, na verdade, o engajamento orgânico vai diminuindo. Por quê? Porque o Instagram, porque o Meta quer que você anuncie. Né? É uma empresa que precisa de lucros. Se o Wagner começar a anunciar e der errado, ele não vai mais investir. Se ele investir, começar a anunciar e der certo, ele vai investir mais dinheiro. Logo, o Meta ganha mais. Portanto, o Meta não está contra o Wagner. O problema não é o Meta. O problema não é. Ele quer que o Wagner tenha resultado, mas o Wagner precisa saber usar a comunicação e a linguagem do Meta. Quanto mais o Wagner faturar, melhor. Então, não é um problema da plataforma. A plataforma está do teu lado, não contra ti. Então, eu preciso ter esses critérios muito bem definidinhos e saber como que eu atraio essa pessoa. Porque uma vez descoberto qual que é o custo por agendamento, tchau. Não tem nada mais caro para o mentor do que ter uma agenda ociosa ou lotada de curiosos. E o revés da moeda, não tem nada mais importante do que a capacidade de lotar a agenda de lead qualificado. É sempre um cálculo matemático. Quanto você quer faturar, dividido pelo teu ticket médio. Digamos que o Wagner está querendo fazer 600 mil por mês. São 10 vendas de 60. Para 10 vendas de 60, vamos considerar uma conversão de 4 para 1. São 40 reuniões. Para 40 reuniões, aqui em Foz do Iguaçu, o mês geralmente tem 4 semanas. Eu acho que na cidade de vocês também. Então, 10 por semana. São 2 por dia. A questão é, a gestão disso aqui não é com base se o posicionamento do Wagner está bonito ou se a foto do Instagram dele está boa, se a bio está conectando. É, quanto custa o agendamento? É esse custo para agendamento vezes 2, a verba diária. É isso que vai fazer com que o lote agenda. Tá? Então, a forma de filtrar lead qualificado antes da qual é tendo definido bem meu MQL, entendendo que o criativo é quem vai colocar o anúncio na frente da pessoa certa, tendo ajustado o MQL conforme o volume de calls, usado um formulário que tem esses 3 tipos de pergunta, dados da pessoa, qualificatória e inversão de polaridade, e o autoagendamento, para que lead qualificado seja lead na agenda. Beleza?